Abraão, um homem de grande fé, vivia em uma tenda perto do carvalho de Mamre. Mamre era um lugar especial, um lugar onde Deus tinha aparecido a Abraão antes. Os carvalhos proporcionavam sombra do sol escaldante do deserto. Abraão e Sara, sua esposa, haviam recebido a promessa de um filho, mas muitos anos se passaram. Eles estavam velhos agora, e Sara já não acreditava mais. Ainda assim, Abraão mantinha sua fé nas promessas de Deus. Numa tarde quente, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, viu 3 figuras se aproximando. Eram estranhos, viajantes no deserto. O coração de Abraão se encheu de compaixão, e ele sentiu uma onda de hospitalidade. Ele não sabia ainda, mas aqueles não eram visitantes comuns. Eram mensageiros de Deus, e um deles era o próprio Deus, aparecendo em forma humana. Abraão se levantou imediatamente, um sinal de respeito em sua cultura. Ele se curvou profundamente, dando boas-vindas aos estrangeiros. "Meus senhores", disse ele, com a voz cheia de calor, "por favor, venham e descansem à sombra destas árvores. Deixem-me trazer água para lavarem os pés e algo para comer." Os visitantes aceitaram o convite de Abraão. Estavam cansados da jornada, e a sombra fresca dos carvalhos era um alívio bem-vindo do sol escaldante. Abraão correu para dentro da tenda para contar a Sara sobre seus convidados. Seu coração estava cheio de entusiasmo e expectativa. Ele não conseguia explicar, mas sentia que aquela visita era significativa. Sara, sempre a dona de casa eficiente, imediatamente começou a preparar um banquete para os visitantes. Abraão voltou correndo para os visitantes, ansioso para servi-los. Abraão sabia que a hospitalidade era um dever sagrado. Ele vivia numa época e lugar onde os viajantes dependiam da bondade dos outros. Ele tratou esses visitantes com o máximo respeito e generosidade, oferecendo-lhes o melhor de tudo que tinha. Abraão trouxe água para os pés e ofereceu-lhes um lugar para descansar à sombra. Ele instruiu seus servos para que preparassem uma refeição farta. Um bezerro foi abatido, pão foi assado, e manteiga e leite frescos foram servidos. Enquanto os visitantes comiam, Abraão ficou de pé, atencioso, pronto para satisfazer todas as suas necessidades. Ele os ouvia atentamente enquanto falavam, seu coração cheio de admiração e espanto. Os visitantes, revigorados pela hospitalidade de Abraão, começaram a falar sobre o propósito de sua visita. Estavam em uma missão de Deus e tinham notícias importantes para compartilhar com Abraão e Sara. Um dos visitantes, aquele que parecia ser o líder, se voltou para Abraão com um sorriso. "Voltarei a você no próximo ano, por volta desta mesma época", disse ele, com voz cheia de autoridade. "E Sara, sua esposa, terá um filho." Sara, que escutava à porta da tenda, riu consigo mesma. Como ela, uma mulher da sua idade, poderia ter um filho? Parecia impossível. O visitante, percebendo seus pensamentos, disse a Abraão. Por que Sara riu e disse: "Será que eu realmente terei um filho, agora que estou velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor?" Sara, com o rosto corado, saiu de seu esconderijo. "Eu não ri", negou ela, com medo do poder do visitante. "Não", respondeu o visitante gentilmente, "mas você riu." Ele conhecia seu coração, cada dúvida e medo. Mas ele também sabia da promessa que havia feito a Abraão. E o que Deus promete, ele sempre cumpre. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo deserto, a conversa tomou um rumo mais sério. Os visitantes revelaram que estavam cientes da perversidade de Sodoma e Gomorra, cidades localizadas perto da casa de Abraão. Os clamores dos oprimidos haviam chegado aos céus, e Deus os enviara para investigar. O coração de Abraão afundou. Ele sabia da perversidade dessas cidades.
Ele também sabia que seu sobrinho, Ló, e sua família viviam em Sodoma. Abraão, apesar do medo dos poderosos visitantes, sentiu-se compelido a interceder. Ele sabia que Deus era justo, mas também sabia que Deus era misericordioso. Ele ousou se aproximar dos visitantes, com o coração batendo forte no peito. "Vais destruir os justos com os ímpios?" perguntou ele, com a voz ligeiramente trêmula. "E se houver 50 justos na cidade? Vais realmente destruí-la, e não poupar o lugar por causa dos 50 justos que nela vivem?" Os visitantes ouviram pacientemente o apelo apaixonado de Abraão. Encorajado pelo silêncio deles, Abraão continuou a negociar com Deus, sua fé o impulsionando a ultrapassar os limites do que parecia possível. "E se houver 45 justos?" implorou ele. "E se houver 40? 30? 20? Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça?" Finalmente, Abraão, com a voz reduzida a um sussurro, fez seu último apelo desesperado. "E se houver 10 justos?" O visitante, com uma expressão cheia de compaixão, respondeu: "Por causa de 10, não a destruirei." E com essa promessa, o destino de Sodoma ficou na balança. Abraão ousara questionar a Deus, interceder pelos culpados, e ao fazê-lo, revelou a profundidade de sua fé e a compaixão de seu coração. Ele havia se tornado um poderoso intercessor, colocando-se na brecha entre o julgamento de Deus e uma cidade pecaminosa. Enquanto os primeiros raios de sol coloriam o céu a leste, os visitantes se prepararam para partir. 2 deles se viraram e seguiram em direção a Sodoma, com sua missão de julgamento clara. Mas aquele que havia falado com tanta autoridade permaneceu com Abraão por mais um momento. Ele reiterou sua promessa sobre Sara ter um filho, uma promessa que agora parecia ainda mais milagrosa à luz da conversa da noite anterior. Enquanto o visitante partia, Abraão o observava ir, com o coração cheio de uma mistura de admiração e apreensão. Ele havia sido visitado pelo próprio Deus, falado com ele face a face e até ousado questionar seus planos. No entanto, em meio a tudo isso, Deus lhe mostrara misericórdia, paciência e fidelidade inabalável às suas promessas. Abraão voltou para sua tenda, com a fé abalada, mas não quebrada, o coração pesado com o conhecimento do destino iminente de Sodoma. A história do encontro de Abraão com os 3 visitantes nos carvalhos de Mamre é mais do que um relato histórico. É uma narrativa atemporal sobre fé, hospitalidade e o poder da oração. Ela revela o coração de Deus, um Deus que deseja se relacionar com a humanidade, que honra a fé e que responde aos clamores dos oprimidos. Também destaca a importância da oração intercessória, lembrando-nos de que temos o privilégio e a responsabilidade de nos colocarmos na brecha pelos outros, implorando por misericórdia e justiça. A história da destruição de Sodoma serve como um lembrete severo das consequências do pecado e da importância de vivermos com retidão. Ela também nos desafia a examinar nossos próprios corações e nos perguntar se estamos dispostos a defender o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. O exemplo de hospitalidade de Abraão é um modelo para nós hoje. Em um mundo que muitas vezes é egocêntrico e indiferente às necessidades dos outros, somos chamados a cultivar corações compassivos e generosos. Devemos acolher o estrangeiro, cuidar dos necessitados e oferecer hospitalidade a todos, independentemente de sua posição social ou origem. Hospitalidade não é ter uma casa perfeita ou servir refeições elaboradas. É abrir nossos corações e lares aos outros, oferecendo-lhes um lugar de descanso e refrigério. É estender graça e bondade, assim como Abraão fez aos 3 estrangeiros que acabaram se revelando mensageiros de Deus. Por fim,
A história de Abraão e Sara nos lembra que, com Deus, nada é impossível. Apesar da idade avançada e da descrença inicial de Sara, Deus cumpriu sua promessa, e eles foram abençoados com um filho, Isaque. Esse milagre serviu como um sinal da fidelidade e do poder de Deus, um testemunho da verdade de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando nos deparamos com situações aparentemente impossíveis, podemos tirar força e encorajamento da história de Abraão e Sara. Podemos nos apegar às promessas de Deus, confiando que Ele é fiel à sua palavra e que realizará seus propósitos no seu tempo perfeito. Assim como Deus manteve sua promessa a Abraão e Sara, Ele manterá suas promessas a nós. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele e andar em obediência à sua palavra. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, curta e compartilha. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas,